Olá, um acidente entre um ônibus, uma carreta e duas ambulâncias deixou 15 mortos e dezenas de feridos hoje de manhã na BR-101 em Guarapari, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta e o ônibus bateram de frente. Os dois veículos pegaram fogo. As ambulâncias vinham atrás e não conseguiram desviar. O ônibus ia de São Paulo para Vitória. Os feridos foram levados para hospitais da capital capixaba. E você vai ver também hoje no Jornal da Assembleia. Fórum com prefeitos debate crise financeira da Unesp. Lançada frente parlamentar para proteger a previdência pública. Prefeitos debatem projetos de lei que aumentam o repasse de verbas para pequenos municípios. Secretário estadual da Fazenda presta contas da pasta aos parlamentares. Parlamento estuda a criação de um núcleo de acompanhamento das ações na Cracolândia. A partir de agora no Jornal da Assembleia. Hoje tem reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Metroferroviário. O encontro acontece no plenário Tiradentes, de onde fala ao vivo o repórter Jorge Machado. Tem mais informações aqui pra gente. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Debate quente, quentíssimo aqui no plenário Tiradentes. Eu vou conversar com o deputado coordenador da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, com o deputado João Caramês, do PSDB. Olha, o que o senhor pode depender de tudo que está sendo discutido agora nesse momento? Não, eu acho que nós estamos fazendo aquilo que realmente o parlamento exige. É o debate, abrir as portas para a sociedade, para os órgãos do governo, para os parlamentares, para discutir temas de vital importância como o transporte metroferroviário. Hoje o tema foi especificamente o metrô. Nós estamos falando do metrô da região metropolitana de São Paulo, onde nós temos aqui a metade da população do estado, 10% da população do Brasil, né, e a metade praticamente do produto interno bruto de São Paulo, do estado de São Paulo. Então é uma região importante, é uma região que se expandiu muito. E obviamente que apesar do esforço do governo em investir no sistema metroferroviário, existe um desequilíbrio. E é isso que nós estamos debatendo aqui. Agora, como evitar esse desequilíbrio? É justamente executar aquilo que foi planejado. Foi planejado por técnicos competentes. O metrô é uma empresa que tem técnicos super competentes. Um deles estava aqui, o Emiliano, né? Exatamente. Emiliano Afonso, 30 anos de metrô. Exatamente, que expôs aí o tema. Então, nós sabemos também que em determinados momentos as demandas políticas que chegam, e isso é legítimo, têm que ser atendidos. Mas atendidos conciliando com aquilo que está sendo planejado. Você pode fugir do planejamento? Não dá. Agora, por quê? Fugindo você causa esse desequilíbrio. Então é isso que nós estamos querendo fazer, com que realmente a rede se torne uma rede equilibrada. Parabéns, sucesso nesse debate, deputado João Caramês. Lembrando, metrô, CPTM transportam por dia 7,5 milhões de passageiros. Em algumas linhas, a vermelha, por exemplo, chega a transportar 10 passageiros por metro quadrado, que é um absurdo. Sérgio. Obrigado, Jorge. Os deputados da CPI que investigam irregularidades em pátios de carros apreendidos em São Paulo também se reuniram hoje aqui na Assembleia Legislativa. Eu converso agora ao vivo com a repórter Carla Francisco, que tem mais informações aqui pra gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, a reunião entre os parlamentares que compõem a CPI terminou agora há pouco aqui no plenário Dom Pedro I. O objetivo da comissão é apurar e investigar, nas cidades que terceirizam o pátio de apreensão de veículos, cobranças abusivas nas taxas pagas pelas diárias e também eventuais acordos que prejudicam a população. Logo que terminou a reunião, eu conversei com o presidente da comissão, deputado delegado Lindo PP. Veja. Deputado, quais foram as principais pautas hoje dessa reunião? Bom dia. Primeiro nós vamos pedir para o Detran fazer um ofício para a gente saber a quantidade de contratos que existem de pátios, que nós não temos assim noção de quantos são os pátios. Então pediremos para o Detran, pediremos para as delegacias de polícia, tudo que é ligado a pátio, para a gente ver a quantidade que existe, como são feitos os contratos, locação, onde esses carros são mandados, para depois a gente partir para a parte do interior, porque o interior, o que eu sinto, a população, lá que ela sofre muito com esses guinchos, com esses carros que são levados, as cobranças abusivas, então tudo a gente precisa saber, se é contrato, se é feito como um acordo, se é concorrência, que nós não temos muita noção. Então vamos começar por o zero é Detran,
Procuradoria pedindo todos os contratos e a gente começa a correr para começar a CPI. Já dá para ter noção do tamanho desse trabalho? Porque aí depende do número de contratos também, né, deputado? Eu acredito que seja muito grande. Você veja quantos veículos são apreendidos, quantos veículos estão em pátios. Eu acho que é uma coisa bem grande. A gente não tem muita noção do tamanho que é isso. Mas eu acredito que vai fazer um bom trabalho e quem vai ganhar é a população. Bom, um ato solene marcado para hoje aqui na Assembleia Legislativa vai homenagear os policiais evangélicos de São Paulo. Quem tem essas informações agora ao vivo para a gente é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a solenidade está marcada para começar às 7h30 da noite. É uma comemoração dos 25 anos da Fundação PMs de Cristo e também do Dia do PM de Cristo, que foi instituído pela Lei 14.798 de 2012, por meio do projeto de lei de autoria do ex-deputado José Bittencourt. O ato solene vai acontecer no auditório Paulo Kobayashi, a pedido do deputado Coronel Camilo, do PSD. Sérgio. Obrigado, Priscila. Lançada aqui no Parlamento Paulista, a Frente Parlamentar contra o Desmonte e a Destruição da Previdência Pública e em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Veja aí. O objetivo da Frente Parlamentar é discutir as reformas da Previdência Social e Trabalhista defendidas pelo governo federal. Discutir com a frente vai ser importante para mostrar o que na prática, flexibiliza em termos de direito dos trabalhadores. A própria lei da terceirização, que já foi aprovada, que flexibiliza o trabalho, regulamenta o trabalho temporário, precariza o contrato de trabalho e todo esse condicionamento que trata sobre a negociação, transformando a negociação coletiva numa negociação individual, individualizando o trabalhador. No ato de lançamento, sindicalistas em apoio ao trabalho da Frente Parlamentar apresentaram seus argumentos contra as propostas em debate no Congresso Nacional. Nosso recado aos deputados é que os trabalhadores, aqueles que votaram nele, não votaram neles com essa pauta. Votaram neles para ele defender os direitos dos trabalhadores, não para ele destruir os direitos dos trabalhadores. A Frente Parlamentar contra o Desmonte e a Destruição da Previdência Pública e em defesa dos direitos da classe trabalhadora já reúne 21 deputados entre efetivos e apoiadores de 8 bancadas: PT, PP, PSB, PSC, PEN, PCdoB, Democratas e Solidariedade. Participaram do ato de lançamento os deputados João Paulo Rilo, Luiz Turco, José Zico Prado e Marcos Martins, todos do PT. Cada vez vai piorando mais o atendimento na saúde, cada vez mais dificultando o atendimento na educação. Enfim, o povo brasileiro está sofrendo não apenas com as reformas do trabalho, mas é com a sobrevivência em geral o povo brasileiro. A política tem que vir para mudar e para melhorar a vida das pessoas, não para piorar. E a reforma do governo Temer, PSDB como aliado, é um desmonte, uma destruição frontal de direitos básicos, dos trabalhadores que estão na CLT, de direitos que estão na Previdência, que hoje o governo quer simplesmente jogar para o ralo. A ideia é que essa frente parlamentar seja mais um comitê de defesa dos direitos da classe trabalhadora no que diz respeito à Previdência Pública e no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Seria importante que em cada parlamento estadual desse país fosse montada uma frente parlamentar contra a destruição e o desmonte da Previdência Pública, que é o que esse governo está tentando fazer. É tirar dos pobres para dar para os ricos, é privatizar a Previdência Pública. Projetos de lei do governo do estado prevêem o repasse de cerca de 600 milhões de reais para os municípios. As propostas foram debatidas com prefeitos aqui na Assembleia. Os recursos viriam da redução de multas sobre as dívidas com o fisco e de um programa de parcelamento do débito do IPVA. O prefeito Gabriel Carvalhais, da cidade de Luiz Antônio, com 15 mil habitantes, diz que cerca de 90% da arrecadação de sua cidade vem do Fundo de Participação dos Municípios e de repasses do ICMS. Se o projeto de lei 57 de 2017 for aprovado, a estimativa do governo do estado é que haja um incremento de R$ 412 mil na arrecadação. Para a gente que teria, com a aprovação desse projeto, um aumento na arrecadação
na minha proporção lá em Luiz Antônio, de R$412 mil, o que entraria nos cofres só em relação ao ICMS, para você ter uma ideia, seria o 13º meu do funcionalismo público. Então, para você ter uma ideia, a importância desse projeto, da aprovação desse projeto para o município de Luiz Antônio e para os demais municípios da nossa região. O projeto de lei 57 de 2017 propõe alterar a lei 6374 de 1989 para reduzir uma série de multas e juros de mora cobrados dos contribuintes em débito com o fisco. Já o projeto 253 de 2017, além de acelerar a tramitação de processos e reduzir os litígios com o fisco, institui o PPD, Programa de Parcelamento de Débitos. Nós estamos aqui para defender os interesses dos municípios, que este recurso é um dinheiro novo que não está previsto e que vem ajudar muito os prefeitos a fecharem as suas contas no final do ano. O líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, vem se reunindo com parlamentares e especialistas para discutir os projetos. Ele falou dos benefícios da aprovação das proposições. Reitero meu agradecimento, meus cumprimentos à Associação Paulista dos Municípios, que está cumprindo o seu papel, a presença e o interesse dos prefeitos que estão aqui, dos vice-prefeitos, dos vereadores, né? E agradeço essa iniciativa do governador, que mostra a sua preocupação. Em 2013, para que você tenha uma ideia, os municípios foram salvos, nós tivemos uma grave crise financeira. E os municípios foram salvos por um aumento de arrecadação provocado por um parcelamento que se fez. E agora também nós estamos fazendo um novo parcelamento. E também estamos prevendo coisas que limitem as pessoas terem interesse em discutir. Quer dizer, todo o intuito do governo é tornar mais rápida a arrecadação, aumentar a arrecadação, sem aumentar a alíquota, sem aumentar absolutamente nada de valor de tributo, aumentando os mecanismos de controle de arrecadação. A Unesp, a Universidade Estadual Paulista, foi tema de um grande fórum aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados e diretores da universidade discutiram a questão orçamentária, os desafios da instituição de ensino e o papel desempenhado nas 28 cidades onde a Unesp está presente. A Assembleia Legislativa recebeu diretores de 32 unidades da Unesp, Universidade Estadual Paulista, para o primeiro fórum entre gestores da instituição, prefeitos e deputados. O objetivo é justamente debater como se encontram, apresentar os avanços, o momento que encontram as universidades e quais as necessidades dos próximos passos, seja na busca da estruturação dos campos ou até mesmo da parte de docente, até mesmo com relação à valorização e possibilidade do crescimento profissional. Queremos, principalmente nesse momento onde a LDO está em discussão na casa, de mostrarmos que realmente há necessidade do legislativo, né, pensar o financiamento conjuntamente com os reitores e com a sociedade, o financiamento dessas universidades. A Unesp está presente em 28 cidades, com impactos positivos. Eu sou de Botucatu, onde nós temos o maior campus da Unesp no estado de São Paulo. Então eu vivo na pele e conheço bem a realidade das cidades e das regiões onde a Unesp tem o seu impacto. É um impacto muito grande no que diz respeito da forma cultural, econômica, no aprendizado, né, social. A Unesp, excepcionalmente, ela está esparramada quase que no estado todo, desde o Vale do Paraíba até lá na Ilha Solteira. E que isso traz o desenvolvimento, traz a formação de pessoas de caráter. Eu acho que isso vai melhorando e avançando cada vez mais cada uma das nossas cidades. A Faculdade de Odontologia em Araraquara, por exemplo, realiza 9.000 atendimentos gratuitos à população por ano. Nós temos um atendimento dos nossos pacientes, né? Então os nossos alunos atendem esses pacientes que vêm de 23 cidades, que fazem parte tanto da cidade de Araraquara quanto 23 cidades ao redor de Araraquara. Essa integração aqui com a Assembleia é muito importante para que a universidade de um lado possa expor o que faz, né? Se apresentar para os deputados e nós para que possamos também conhecer melhor
a Unesp e com isso poder discutir aqui, quando estamos discutindo orçamento, essas questões todas, a importância do financiamento, né, da Universidade Pública do Estado de São Paulo. Outra questão abordada durante o fórum trata da crise financeira que as universidades estaduais enfrentam. Essas instituições recebem 9,57% do ICMS do Estado, valor que vem caindo desde 2007. O interessante é realmente fazer um fórum na Casa do Povo, onde realmente você pode ouvi-los e, ao mesmo tempo, trocar ideias e informações, porque o conhecimento que vem através das pesquisas não pode ficar dentro das universidades. Tem que, na prática, realmente ser utilizados pelos gestores públicos municipais e os deputados é que dão toda essa instrumentalização legais para que isso aconteça. Minha esperança hoje é levantar, sensibilizar o pessoal da universidade e professor, não só o trabalho deles, dar rumo para o país, dar rumo na educação, na saúde, em qualquer área. O fórum foi uma iniciativa do deputado Estevão Galvão, do Democratas. Os governantes têm que, nesse momento crítico, saber estabelecer prioridades e nunca se esquecendo que a saúde é importante, que a segurança é importante, mas o carro-chefe das prioridades sempre deve ser a educação. Previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, o céu fica parcialmente nublado durante todo o dia. Não há previsão de chuva, a máxima fica nos 24 graus. Na região de Presidente Prudente, o sol aparece entre nuvens, não chove, a máxima é de 27 graus. Araçatuba e região, tempo ensolarado, sem previsão de chuva, a máxima chega aos 26 graus. Muito sol também em São José do Rio Preto e região, não chove também. Os termômetros marcam até 27 graus. Ribeirão Preto e cidades vizinhas, a quinta-feira terá sol o dia inteiro. Não há previsão de chuva. Os termômetros também marcam 27 graus de máxima. Depois do intervalo, você vai ver que o secretário estadual da Fazenda prestou contas da gestão aos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. A gente volta em 30 segundos. Até já. A deputada Beth Saão, do PT, quer a criação de um núcleo para acompanhar de perto todas as ações que a Prefeitura tem feito na Cracolândia. Um debate aqui na Assembleia reuniu promotoria, defensores públicos, psicólogos, sociólogos e representantes de várias instituições ligadas aos direitos humanos. O tom foi de bate-papo. Com o microfone nas mãos, cada um deixou a sua experiência, impressão e contribuição do que pode ser feito em benefício dos usuários de crack que ocuparam uma parte do bairro da Luz, em São Paulo. Um deles foi Rogério Sotile, ex-secretário municipal de Direitos Humanos, que ocupou a pasta por 3 anos. Eu fui coordenador do programa de Braço Aberto, ajudando o prefeito Fernando Haddad. Foi um dos criadores do programa de Braço Aberto, junto com outros secretários, junto com o prefeito Fernando Haddad. E ele estava centrado numa questão essencial, que era levar cidadania e respeito àquela população. Tinha como base, como fundo, a moradia, porque através da moradia essas pessoas poderiam conseguir resgatar sua cidadania, buscar novos direitos, o cuidado e até, se for o caso, ela buscar saídas para a situação de vulnerabilidade que ela estava ou uso de drogas. Entre os principais pontos abordados estão as ações da polícia, a forma como as pessoas que moram na Cracolândia são encaminhadas para o tratamento e quem são estes usuários de crack. No debate também foi levantada a necessidade de um controle e acompanhamento durante todo o período de internação. A proposta que eu fiz dessa reunião, de que a gente possa ter uma comissão que monitore o que vem acontecendo com cada uma das pessoas, que são centenas, que estão sendo encaminhadas para fora daquele território de uma forma quase compulsória, né, para internação em hospício, para internação em comunidade terapêutica, para internação que começa num pronto-socorro geral e depois ninguém sabe para onde vai. O psiquiatra Roberto Ticanori diz que só a internação não acaba com o problema e que a solução está no sentido contrário. No município de São Paulo mostrou que quando as pessoas passaram a ter um ponto estável nos hotéis, eles começaram a interessar-se por se cuidar.
em buscar tratamento, em transformar o problema de consumo de substâncias num problema realmente que valia a pena cuidar. Na situação de absoluta miséria, na condição de rua, sem credibilidade, sem futuro, né, a substância passa a ser quase que um alívio. Condenando a violência denunciada na desocupação da Cracolândia, o promotor de Justiça de Direitos Humanos afirmou que é preciso retomar um antigo acordo com a prefeitura. Nós rejeitamos a polícia como a âncora do projeto e é isso que nós temos assistido. Então nós estamos puxando uma nova reunião com técnicos da prefeitura, com secretários municipais, em conjunto com vários parceiros da sociedade civil, de conselhos profissionais, para discutirmos criticamente o modo de fazer o projeto e que ofereça uma efetiva solução para a Cracolândia. A deputada Beth Saão afirmou que é preciso acompanhar o problema de perto e falou sobre as medidas que serão tomadas. Nós vamos tentar criar um núcleo aqui para acompanhar, com pena de nós fazermos isso em formas de plantão, para sempre ter um grupo de pessoas que acompanhem as ações truculentas que vêm sendo adotadas, por exemplo, na Cracolândia. Isso não vai levar a nada, pode ter certeza. Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia recebeu o secretário estadual da Fazenda, Elcio Tokeshi. Ele prestou contas da pasta aos parlamentares. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o secretário de Estado da Fazenda apresentou relatório de atividades dos últimos 4 meses de 2016 e dos primeiros 4 meses deste ano. No primeiro quadrimestre agora de 2017, a gente teve um patamar de receita total na casa de 69 bilhões e uma despesa de 60. No ano passado, a gente teve praticamente o mesmo patamar de receita com um nível um pouquinho mais alto de despesa, 63 bilhões. Mas, em geral, um comportamento bem equilibrado que a gente vem mantendo ao longo de vários anos. A nota fiscal eletrônica registra 100 milhões de reais por ano, mas o objetivo da secretaria é dobrar este valor. Estamos fazendo um trabalho grande de revisão de benefícios fiscais, de melhoria e aumento da cobrança das dívidas, né, e de aumento da fiscalização, mas não temos nenhum plano de aumentar a carga tributária. Também um programa novo nosso chamado Nos Conformes, para que as pessoas possam regularizar a situação de maneira mais fácil e os bons contribuintes possam cumprir com as suas obrigações até de maneira mais simples, de maneira simplificada, para que a gente possa fiscalizar melhor aquele que não está tentando evitar pagar o imposto que ele deve. Depois da apresentação, os deputados iniciaram as perguntas. Teria alguma relação com o não pagamento integral das parcelas da dívida com a União entre abril e junho de 2016? Hoje ele veio aqui, né, respondeu algumas perguntas de alguns deputados, nem a metade dos deputados conseguiram fazer as suas perguntas, né, e infelizmente a base governista, juntamente com o presidente da casa, manobraram, entraram na ordem do dia para suspender os trabalhos aqui. A solução que nós escolhemos foi de que ele voltasse na semana que vem para terminar as auditivas, né? Todos os deputados poderem fazer os questionamentos, que é muito importante, já que o Estado passa uma dificuldade enorme, a gente quer esclarecimento em termos de arrecadação, em termos de corrupção, né, que tem denúncias sobrando, e ao mesmo tempo a gente gostaria que ele ouvisse as entidades que estavam presentes aqui. O deputado Wellington Moura, do PRB, presidiu a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O secretário prometeu até na próxima semana voltar e trazer as outras questões que foram tiradas dúvidas de outros deputados que querem trazer novas perguntas sobre várias áreas da Fazenda, que a Fazenda é uma secretaria muito expansiva, muito grande, e vai aí atender aí as perguntas de todos os deputados. Foi hoje uma comissão muito importante para a gente de presidir e atender o secretário que atendeu a todas as perguntas, respondeu todas as perguntas que foram ditas a ele. Mais previsão do tempo para outras cidades do interior. Em Marília e região,
A tarde desta quinta-feira vai ser de tempo aberto e muito sol. À noite, a nebulosidade aumenta, mas não chove. A máxima fica nos 25 graus. Tempo aberto também na região de Bauru. Os termômetros chegam a 26 graus. São Carlos e cidades próximas, a previsão para hoje é de tempo parcialmente nublado, sem chuva. A máxima também fica nos 26 graus. Na região de Campinas, tarde de tempo aberto, com poucas nuvens. A máxima fica nos 25 graus. O secretário estadual de Esportes fala para os deputados da Comissão de Assuntos Desportivos da Assembleia. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Projetos para a área de esportes e aumento do orçamento para o setor. Estes foram os principais temas abordados pelo secretário estadual de Esportes e Lazer, Paulo Gustavo Maiorino, na prestação de contas aos parlamentares da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa. A reunião da Comissão de Esportes teve apenas um item na pauta: a prestação de contas do secretário de Esportes e Lazer do Estado, Paulo Gustavo Maiorino. No roteiro de apresentação, o secretário falou sobre programas e projetos. Um dos destaques na pauta do secretário na tarde de hoje fica por conta de um projeto chamado Balada dos Reis e tem a ver com os pancadões. Contempla nesse projeto piloto 4 maiores comunidades de São Paulo, que é Brasilândia, Heliópolis, Rio Pequeno e Paraisópolis, e consiste durante 3 meses competição esportiva nessas comunidades. Nós agregamos a essas competições esportivas o rap, o funk, o freestyle e o grafitismo. E nós vamos ter os vencedores, que são os reis e as rainhas, né? Porque o futsal, que será a primeira modalidade contemplada nessa primeira edição, também contarão com times femininos. E também teremos os cantores de rap e funk, que poderão ser mulheres, né? E no grafitismo igualmente. Entre os últimos 4 meses de 2016 e os primeiros de 2017, a Secretaria investiu em 696 projetos esportivos. Para o deputado Raul Marcelo, do PSOL, ainda é pouco se lembrar do orçamento anual do Estado. Nós precisaríamos ter um mínimo de investimentos no esporte no Estado de São Paulo. Infelizmente, o Brasil cediu a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E, no entanto, o esporte ainda continua recebendo uma atenção diminuta do governo. Só para o telespectador ter uma ideia, o orçamento nosso é 282 bilhões, a previsão desse ano aqui. Para a Secretaria do Esporte está destinado 197 milhões. Sabe quanto que isso dá proporcional? 0,1% do orçamento. Então, a discussão era de que nós tivéssemos no mínimo aí o 0,5% para começo de conversa. O ideal seria no mínimo 1% para o esporte. O presidente da comissão, o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, ainda lembrou que com o investimento em esporte, outros setores são favorecidos. Nós vamos lutar para que esse orçamento da Secretaria de Esportes aumente, para atender melhor todo o nosso estado de São Paulo, mais projetos esportivos, porque aquilo que é investido no esporte, sem dúvida, a gente economiza na área social, na área de saúde. Confira agora o programa inédito que vai ao ar hoje aqui pela TV Assembleia SP. No Por Dentro da Política de hoje, o jornalista Jorge Machado recebe o deputado Feliciano Filho, do PSC, para falar sobre o Fundo de Defesa Animal e as mudanças na nota fiscal paulista. O programa vai ao ar às 8 da noite. E às 9 horas tem o Assembleia Convida, o jornalista Jorge Machado, a deputada Ana do Carmo, do PT, e o advogado Paulo Willis, coordenador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, vão debater a nova lei de imigração. Às 10 da noite, o Em Discussão vai debater o projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, que institui o Prêmio Cidade Acessível. A apresentação é do jornalista Mauro Friesman. Até lá! Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Você pode assistir a partir das 2h30 da tarde a sessão plenária, ou pela TV Assembleia SP, ou através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá.